Meu nome é Ari Tomaokon e nasci em Ikoatek-Beni, no estado de Akwa Ibom, na Nigéria. Durante 29 anos, atuei nas sombras do reino espiritual como um especialista em minar a saúde das pessoas. Minha missão específica consistia em invadir os quartos de cristãos durante a noite e instalar armadilhas espirituais que, aos poucos, sugavam sua energia vital, sua força física e até mesmo sua vontade de viver. Fui extremamente eficiente no que fazia, mas havia 6 estratégias que utilizávamos com mais frequência, 6 portais ocultos que nos davam acesso aos corpos dos fiéis enquanto dormiam. Hoje, vou revelar cada uma delas. Se você tem sentido um cansaço inexplicável, se acorda mais exausto do que quando se deitou, se sua saúde vem se deteriorando sem motivo médico aparente, se nada parece recuperar suas forças, por mais que descanse, ou se as doenças parecem persegui-lo como uma sombra, preste atenção. Talvez os remédios que tem tomado não estejam resolvendo porque o problema não está apenas no corpo físico. Quando se está sob ataque do reino das trevas, é preciso entender que existem elementos que funcionam como brechas, pontos fracos que abrimos sem perceber. A noite é o momento em que estamos mais vulneráveis. Enquanto dormimos, nossas defesas espirituais se enfraquecem, e nosso espírito se desprende parcialmente do corpo para descansar. Foi justamente essa fragilidade que aprendemos a explorar. O primeiro desses portais ocultos é o espelho posicionado de frente para a cama. Vou contar a história de uma mulher chamada Irmã Pressões. Ela tinha cerca de 50 anos e morava em Uial, onde trabalhava como administradora escolar. Era uma pessoa respeitada em sua comunidade e uma cristã dedicada. Acordava todos os dias às 5 da manhã para orar, jejuava toda sexta-feira, participava de todos os cultos e estudos bíblicos durante a semana. Era o tipo de crente que normalmente evitávamos, por causa de sua disciplina espiritual. Mas ela tinha uma vulnerabilidade que nem sequer imaginava. Por 3 anos, Irmã Pressões lutou contra uma fadiga crônica que nenhum médico conseguia explicar. No início, era apenas um cansaço ocasional. Depois, passou a acordar exausta. Com o tempo, a situação piorou tanto que, em alguns dias, ela mal conseguia levantar da cama. Tomou vitaminas, mudou a alimentação, fez exercícios, mas nada adiantou. Procurou especialistas em Calabar, Lagos e até em Abuja. Fez exames de sangue, ressonâncias magnéticas, todos os tipos de testes disponíveis. Todos os resultados eram normais. Os médicos balançavam a cabeça e diziam que não havia nada de errado com ela fisicamente. Alguns sugeriram estresse, outros depressão. Mas Irmã Pressões sabia que algo mais profundo estava acontecendo. Sentia que algo sugava a sua energia vital, embora não conseguisse identificar o que. O que ela não sabia era que eu havia sido designado para o caso justamente por causa de sua vida de oração intensa. A alta sacerdotisa do nosso coven a via como uma ameaça. Ela estava formando intercessores na igreja e ensinando mulheres mais jovens a orar com autoridade. Precisava ser neutralizada. Fui escolhido para a missão por minha especialização em portais de espelhos. No mundo espiritual, os espelhos não são apenas superfícies refletoras. Eles funcionam como janelas entre o plano físico e o espiritual. Durante meu treinamento, aprendi que os espelhos são usados há milhares de anos para adivinhação e comunicação com espíritos. Não é à toa que sempre estiveram associados a rituais ocultos. Nós conhecemos seu poder. Quando um espelho fica de frente para a cama, ele cria um canal direto entre o corpo adormecido e o reino espiritual. Sua imagem refletida se torna um alvo. E quando você dorme, com o espírito desprotegido e as defesas baixas, o espelho vira uma porta escancarada. Todas as noites, enquanto Irmã Pressões dormia, eu entrava por esse portal. Saía do reflexo como se atravessasse uma passagem. Sentava-me à beira da cama e colocava minha mão sobre seu peito. Às vezes, ficava ali por horas, sugando sua força vital como se esvaziasse uma banheira. Roubava sua energia para alimentar minhas próprias operações espirituais. Toda manhã, ela acordava mais cansada que na noite anterior, sem entender o motivo. Lembro-me de uma noite em especial. Ela havia jejuado por 7 dias, clamando a Deus por cura. Suas orações eram tão fortes que quase não conseguia entrar. Mas o portal do espelho me dava acesso legal,
E esse tipo de permissão anula até mesmo as orações mais fervorosas. Passei a noite inteira sugando sua energia. De manhã, ela mal conseguia ficar de pé. Foi a primeira vez que faltou ao trabalho. Voltei ao Coven e relatei o sucesso da missão. Por 3 anos, esgotei as forças daquela mulher. Por 3 anos, ela orou, jejuou e implorou por cura. Por 3 anos, pastores ungiram seu corpo com óleo. E por 3 anos, nada mudou. Porque ela desconhecia o portal em seu próprio quarto. A porta estava aberta, e nenhuma oração do mundo seria capaz de fechá-la enquanto ela não soubesse de sua existência. Um dia, Irmã Pressões procurou um profeta em Calabar, conhecido por seu dom de revelação. Ele não apenas orava pelas pessoas, mas enxergava no mundo espiritual e identificava a raiz exata de seus problemas. Quando ela entrou em seu escritório, o homem nem sequer a deixou falar. Fechou os olhos, orou por alguns instantes, e ao abri-los, já sabia a resposta. Sua primeira pergunta foi: há um espelho de frente para a sua cama? Ela ficou surpresa. Sim, havia um espelho de corpo inteiro em cima do guarda-roupa, exatamente na direção da cama. Nunca tinha pensado nisso. Estava ali desde que se mudará para aquele apartamento, anos antes. O profeta explicou o que estava acontecendo. Falou sobre os portais de espelhos, como as bruxas os utilizam para acessar cristãos enquanto dormem. Explicou que todas as suas orações eram bloqueadas porque a porta nunca havia sido fechada. Então, deu uma instrução clara: tire o espelho imediatamente. Não basta cobri-lo, remova-o completamente do quarto. Depois, unja o local com óleo e declare que nenhum portal permanecerá ali. Irmã Pressões voltou para casa no mesmo dia e não esperou até a noite. Retirou o espelho, levou-o para a sala e virou de costas para a parede. Em seguida, pegou seu óleo de unção, passou no lugar onde o espelho ficava e orou com uma intensidade que não sentia havia 3 anos. Declarou que toda a porta espiritual estava fechada e ordenou que qualquer espírito que tivesse usado aquele portal saísse e nunca mais voltasse. Naquela noite, quando tentei entrar, algo estava diferente. Aproximei-me do quarto como fazia havia milhares de vezes, mas quando estendi a mão para o portal, ele não estava mais lá. A porta havia sido fechada, o acesso cancelado. Tentei repetidas vezes, mas não havia mais entrada. Fui obrigado a voltar ao meu local de descanso e informar que a missão havia sido bloqueada. Lembro-me da frustração em nossa reunião naquela noite. A alta sacerdotisa não conseguia acreditar. Quase desligar, ele hesitou. Havia algo na urgência daquela voz, na convicção que atravessava as palavras simples, que o fez reconsiderar. Tudo bem, mãe, respondeu, tentando soar paciente. Vou ver o que posso fazer. Naquela noite, depois de encerrar uma videochamada com um cliente na Ásia, Emanuel olhou para o laptop sobre o criado mudo. A tela ainda brilhava fracamente, como um olho semi-aberto. Ao lado, o celular carregava, conectado à tomada. Ele pensou na mãe, nas noites em claro que ela passava em oração, nas vezes em que, mesmo sem entender, ela acertava em cheio. Com um suspiro, desligou completamente o laptop, retirou o carregador da tomada e levou o aparelho para a sala. O celular, ele deixou na cozinha, longe do quarto. A diferença foi imediata. Naquela primeira noite, ele dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Não houve pesadelos, nem aquela sensação de peso no peito ao acordar. Quando o despertador tocou, ele se levantou sem a exaustão costumeira. No trabalho, conseguiu se concentrar como não fazia há anos. À tarde, recebeu a notícia de que um contrato importante, que parecia perdido, havia sido retomado. Sua esposa comentou, surpresa, que ele estava mais calmo, mais presente. Mas o verdadeiro teste veio na semana seguinte. Emanuel viajou a negócios e, por descuido, deixou o laptop ligado no quarto do hotel. Na primeira noite, os sintomas voltaram: insônia, taquicardia, aquela voz estranha ecoando em seus pensamentos. Ele acordou no meio da madrugada, suando, com a certeza de que algo estava errado. Então lembrou-se das palavras da mãe. Desligou o aparelho, retirou-o do quarto e, antes de dormir, orou em voz alta:
Toda porta aberta por dispositivos eletrônicos, eu fecho em nome de Jesus. Dormiu em paz. O que Emanuel não sabia era que, ao desligar aqueles aparelhos, ele não estava apenas economizando energia. Estava rompendo um pacto invisível. Cada dispositivo ligado durante a noite emitia uma frequência específica, uma assinatura eletromagnética que funcionava como um convite no mundo espiritual. Era como se, sem saber, ele tivesse deixado a porta de casa destrancada, com um cartaz dizendo, entrada livre. E nós, do outro lado, não hesitávamos em entrar. A tecnologia, para nós, é como uma rede de estradas pavimentadas. Antes, precisávamos abrir caminhos à força, gastando energia para romper barreiras. Agora, com um simples thumb, os humanos nos oferecem acesso direto. E o mais perigoso não são os aparelhos em si, mas a mentalidade por trás deles. A ideia de que precisamos estar sempre conectados, sempre disponíveis, sempre desligados. Essa obsessão pela hiperconectividade é o que nos permite operar sem resistência. Há outro detalhe que muitos não percebem: a luz azul emitida por telas. Ela não apenas prejudica o sono físico, mas também enfraquece as defesas espirituais. É como se, ao expor os olhos a essa luz antes de dormir, a pessoa estivesse, sem querer, baixando suas próprias barreiras. O corpo fica em estado de alerta, a mente não descansa, e o espírito fica vulnerável. Nós aproveitamos cada brecha. Mas a história de Emanuel mostra que a solução nem sempre exige conhecimento técnico. Às vezes, basta obediência. Sua mãe não entendia de portais espirituais ou campos eletromagnéticos, mas entendia de Deus. E foi essa simplicidade que quebrou o ciclo. Quando ele removeu os dispositivos do quarto, não estava apenas desligando aparelhos, estava fechando portas. E cada porta fechada é uma vitória nossa que se transforma em derrota. Agora, pense no seu próprio quarto. Quantos aparelhos ficam ligados enquanto você dorme? O carregador do celular ao lado da cama, a televisão em stand, o roteador Wi-Fi piscando no canto, o relógio digital com sua luzinha vermelha. Cada um deles é um ponto de acesso. E se você acha que isso é exagero, lembre-se, nós não dormimos. Nós não descansamos. Estamos sempre procurando uma brecha, uma oportunidade, um convite. A boa notícia é que você tem o poder de fechar essas portas. Não precisa de rituais complicados, nem de palavras mágicas. Basta ação e fé. Desligue. Remova. Ore. Declaração simples, mas poderosa. Todo portal aberto por dispositivos eletrônicos em meu quarto, eu fecho agora em nome de Jesus. Quando você diz isso, não está apenas falando, está decretando. E no mundo espiritual, decretos têm peso. Não espere até que os sintomas apareçam. Não espere até que a exaustão, a doença ou a confusão mental se instalem. Haja agora. Porque, enquanto você lê isso, pode haver algo, ou alguém, usando a energia dos seus aparelhos para se alimentar da sua vida. E a próxima porta a ser fechada pode ser a diferença entre a escravidão e a liberdade. Eles se deitarem, nós nos aproximávamos através daquele copo de água. O líquido, antes puro, se tornava um canal. Por ele, injetávamos toxinas espirituais que se manifestavam no corpo como doenças reais. A diabetes do irmão Domingo não era apenas um desequilíbrio metabólico, era uma semente plantada na corrente sanguínea através da água contaminada. A fibromialgia da irmã Florença? Uma rede de dor tecida durante o sono, cada ponto de sofrimento ativado por energias que se agarravam aos seus nervos como espinhos invisíveis. O filho do meio, com suas dores de estômago, não sofria de intolerância alimentar. Seu corpo estava sendo corroído por dentro, como se algo se alimentasse de sua vitalidade, deixando apenas a casca da dor. As convulsões da filha mais velha? Não eram distúrbios neurológicos aleatórios. Eram ataques coordenados, momentos em que espíritos invasores tomavam controle de seu sistema nervoso, como um motorista bêbado assumindo o volante de um carro em movimento. E a alergia da caçula? Uma reação do corpo tentando expelir o que não pertencia a ele, venenos espirituais que se materializavam como inflamação, inchaço, sufocamento. A família tentou de tudo. Remédios, dietas,
orações genéricas. Mas enquanto os copos de água permaneciam ao lado da cama, o portal continuava aberto. Foi só quando um pastor visitante, durante um culto, interrompeu o sermão e apontou diretamente para o irmão Domingo: há um copo de água ao lado da sua cama que está matando sua família, que eles entenderam. Naquela mesma noite, os copos foram retirados. Não apenas jogados fora, quebrados, esvaziados, lavados com sal e oração. E então, algo extraordinário aconteceu. No primeiro mês, a glicose do irmão Domingo começou a se estabilizar. No segundo, a irmã Florença acordou sem dor pela primeira vez em 1 ano. No terceiro, as convulsões da filha mais velha cessaram. O filho do meio voltou a comer sem medo, e a caçula parou de acordar com o rosto inchado. 5 vidas, 5 prisões, 5 portas fechadas. Não foi coincidência. Foi obediência. Mas aqui está a verdade que muitos não querem ouvir: o inimigo não precisa de sua permissão para agir. Ele não espera você acreditar nele. Ele opera nas brechas, nos hábitos, nas coisas que você faz sem pensar. Um copo de água ao lado da cama pode parecer inofensivo. Um celular carregando ao lado do travesseiro pode parecer conveniente. Uma televisão ligada enquanto você dorme pode parecer relaxante. Mas no reino espiritual, essas coisas são convites. São placas de bem-vindo penduradas na porta da sua alma. E não se engane, o que você permite no natural, você autoriza no espiritual. Se você deixa um copo de água aberto no seu quarto, está dizendo: aqui está um caminho. Use-o. Se você carrega o celular ao lado da cabeça enquanto dorme, está sussurrando: fique por perto. Alimente-se. Se a televisão fica ligada a noite toda, está oferecendo um altar onde coisas podem se manifestar. A boa notícia? Você tem o poder de fechar essas portas. Não precisa de rituais complicados. Não precisa de palavras mágicas. Precisa apenas de decisão. De quebrar o copo. De tirar o carregador do quarto. De desligar a televisão. E de declarar, com autoridade: em nome de Jesus, eu fecho este portal. Não há mais lugar para você aqui. Mas não espere até que a doença chegue. Não espere até que a insônia se torne crônica, até que a ansiedade vire sua companheira constante, até que seu corpo comece a gritar o que sua alma já sabia. Haja hoje. Porque cada noite que passa com esses portais abertos é uma noite em que algo, ou alguém, está se alimentando de você. E a diferença entre a escravidão e a liberdade pode estar em um simples gesto: o de tirar o carregador da tomada. A Benin City para uma série de conferências de libertação. Durante uma das ministrações, ele começou a falar sobre a importância de manter o quarto limpo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele mencionou algo que fez Mama Joy prender a respiração: se você deixa roupas sujas no quarto, especialmente aquelas usadas em lugares de alta contaminação espiritual, está convidando espíritos de enfermidade para se alojarem em sua casa. Essas roupas se tornam um portal, um ponto de contato para ataques noturnos. As palavras do pastor atingiram seu coração como um raio. Ela se lembrou da pilha de roupas no canto do quarto, daquela montanha de tecidos que nunca viam água e sabão. Lembrou-se de como, sem perceber, havia criado um ambiente perfeito para a doença se instalar. Naquela mesma noite, ela agiu. Não esperou pelo fim de semana. Não esperou ter energia. Com as mãos trêmulas, ela pegou cada peça de roupa e as levou para a lavanderia. Não apenas lavou, ela as mergulhou em água com sal, orou sobre elas, declarou que toda a contaminação espiritual seria dissolvida. Depois, estendeu as roupas ao sol, deixando que a luz purificasse o que a água não havia alcançado. Mas não parou por aí. Ela limpou o quarto inteiro. Varreu cada canto, passou um pano úmido com óleo de unção nas paredes, nos móveis, até mesmo no chão. Orou em voz alta, expulsando toda a presença estranha, toda a influência maligna que havia se alojado ali. E, a partir daquele dia, estabeleceu uma nova regra: nenhuma roupa usada voltaria para o quarto sem antes ser lavada. Os resultados não demoraram. Na primeira semana, Mama Joy acordou com menos dor. Na segunda, conseguiu andar sem ajuda. Na terceira,
voltou ao mercado, não mais carregada por jovens, mas com suas próprias pernas. Em 2 meses, a artrite havia desaparecido. Os inchaços sumiram. A força voltou. Os clientes que antes a evitavam começaram a procurá-la novamente. E o mais impressionante, ela nunca mais teve uma recaída. Aquela pilha de roupas não era apenas um monte de tecido sujo. Era um altar invisível, um convite aberto para a destruição. E quando ela fechou esse portal, a doença não teve mais onde se agarrar. Porque o inimigo não precisa de muito para operar, basta um descuido, uma brecha, um hábito aparentemente inofensivo. Mas Deus também não precisa de muito para agir. Basta um ato de obediência, uma decisão de fechar a porta. Se você tem o costume de deixar roupas usadas no quarto, especialmente aquelas que você usou em lugares públicos, em ambientes pesados ou até mesmo em situações de conflito, saiba, você pode estar alimentando um portal sem perceber. Não espere até que a dor chegue. Não espere até que a fraqueza se torne sua sombra. Lave suas roupas. Ore sobre elas. Mantenha seu quarto limpo, não apenas para os olhos, mas para o espírito. Porque a diferença entre a cura e a doença pode estar em um simples gesto, o de tirar a roupa suja do chão e colocá-la no cesto. E, acima de tudo, lembre-se, o que você permite no natural, você autoriza no espiritual. Diretamente em frente à porta, como se estivesse pronto para ser carregado para fora. Eles viraram o móvel de modo que a cabeceira ficasse encostada na parede oposta, e os pés, agora, apontassem para o canto do quarto. Não era apenas uma mudança física, era uma declaração espiritual. Pastor Kingsley ungiu os 4 cantos da cama com óleo, orou sobre cada travesseiro e proclamou que aquele espaço estava sendo consagrado como um lugar de descanso, não de partida. Ele ordenou que todo espírito de enfermidade, toda maldição de dores crônicas e toda influência maligna que havia se alojado ali fosse expulsa em nome de Jesus. Naquela mesma noite, Pastor Ibrahim dormiu em sua nova posição. Ele não sentiu alívio imediato, o corpo ainda carregava as marcas de 7 anos de sofrimento. Mas algo havia mudado. No 3º dia, acordou com uma leveza que não sentia há anos. A rigidez matinal, que antes o fazia gemer ao se levantar, havia diminuído. No final da 1ª semana, conseguiu pregar em pé por 1 hora inteira, sem precisar se apoiar no púlpito. No 2º mês, a dor que antes o acordava de madrugada havia desaparecido. E, ao completar 3 meses, os exames médicos não encontraram mais vestígios da inflamação que o atormentava. O que mudou? Não foi apenas a posição da cama. Foi o reconhecimento de que o inimigo não precisa de uma brecha óbvia para agir. Às vezes, ele usa o que está diante dos nossos olhos, uma disposição de móveis, um hábito negligenciado, uma porta deixada aberta no mundo espiritual. Pastor Ibrahim havia lutado com todas as armas que conhecia, jejum, oração, unção, quebra de maldições. Mas esquecera de fechar a porta que estava escancarada todas as noites, enquanto dormia. E aqui está a verdade que muitos ignoram: o diabo não precisa de permissão explícita para operar. Ele se aproveita do que é permitido no natural para estabelecer legalidade no espiritual. Uma cama mal posicionada não é apenas uma questão de decoração, é uma declaração de vulnerabilidade. Um quarto desarrumado não é apenas falta de organização, é um convite para a contaminação. Uma roupa suja deixada no chão não é apenas preguiça, é um portal para a opressão. O 6º portal escondido é ainda mais sutil: os espelhos no quarto. Você já parou para pensar no que um espelho reflete além da sua imagem? Na dimensão espiritual, os espelhos não são apenas objetos, são portais. Eles capturam e amplificam energias. Se o seu quarto é um lugar de descanso, mas há um espelho refletindo a cama enquanto você dorme, você está, sem saber, duplicando as influências que pairam sobre você. Em algumas tradições espirituais, acredita-se que os espelhos podem prender espíritos ou até mesmo servir como pontos de entrada para entidades. Não é coincidência que, em muitas culturas, cubra-se os espelhos quando alguém morre, para evitar que a alma fique presa na reflexão. Há uma mulher em Benin City que aprendeu isso da maneira mais difícil. Seu nome é Ifioma, e por anos ela sofreu com insônia crônica. Não importava o que fizesse: chás calmantes, meditação,
remédios, ela acordava exatamente às 3 horas da manhã, todas as noites, com o coração acelerado e uma sensação de peso no peito. Os médicos diziam que era ansiedade. Os pastores oravam por libertação. Ela jejuava e lia a Bíblia antes de dormir. Nada funcionava. Até que, em uma noite de desespero, ela decidiu mudar algo no quarto. O espelho em frente à cama, que refletia sua imagem enquanto dormia, foi coberto com um lençol. Naquela mesma noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem interrupções. No dia seguinte, removeu o espelho do quarto. A insônia nunca mais voltou. Os espelhos não são o problema em si, o problema é o que eles refletem e onde estão posicionados. Se você tem um espelho no quarto, especialmente um que reflete a cama, considere cobri-lo à noite ou reposicioná-lo. Não é superstição, é estratégia. O inimigo não briga de frente quando pode atacar pelas costas, através do que você ignora. E um espelho mal colocado pode ser exatamente isso, uma brecha que você não vê, mas que ele usa. Antes de avançarmos para o próximo portal, quero que você faça uma pergunta a si mesmo. O que no seu quarto está refletindo algo que você não quer duplicar? Pode ser um espelho, pode ser uma pilha de roupas sujas, pode ser um móvel que você nunca gostou, mas manteve por comodidade. Tudo isso tem peso espiritual. Tudo isso pode ser um convite para o que não pertence ao seu descanso. Não espere até que a dor chegue para agir. Não espere até que a opressão se torne insuportável. Feche as portas agora. Reorganize. Purifique. Porque a diferença entre uma noite de sono tranquilo e uma batalha espiritual pode estar em um simples ajuste no que você escolhe refletir e no que você decide remover. Uma fotografia da sua mãe na parede, bem em frente à sua cama. Você fala com ela todas as noites. Você pede conselhos. Você sente que ela ainda está presente. Mas o que você não sabe é que algo está usando essa imagem para entrar na sua vida. Não é a sua mãe. É um espírito que se disfarça, que imita a voz dela, que finge ser amor, mas que está roubando a sua paz, a sua saúde e o seu futuro. Pastor Kofi não conhecia Daisy. Não sabia do seu luto, nem da fotografia, nem dos sonhos que ela tinha todas as noites. Mas quando ele apontou para ela e disse, há uma mulher aqui que está sendo enganada por uma voz que parece ser da sua mãe, mas não é. Essa voz está destruindo a sua vida. A Daisy sentiu o chão se abrir sob os pés. Ela começou a tremer. Lágrimas escorreram pelo seu rosto sem que ela conseguisse controlar. O profeta continuou, você precisa tirar essa fotografia do seu quarto. Agora. Hoje. Não amanhã. Não depois que se sentir pronta. Porque enquanto ela estiver ali, você nunca vai sarar. Enquanto ela estiver ali, você nunca vai ser livre. Essa imagem não é uma lembrança. É uma porta. E essa porta está aberta para o que não pertence a você. A Daisy voltou para casa naquele dia e fez o que nunca tinha imaginado fazer. Pegou a fotografia da mãe, envolveu-a em um pano branco e guardou-a em uma caixa, no armário da sala. Não jogou fora. Não queimou. Apenas a removeu do lugar onde dormia. E naquele mesmo instante, algo mudou. Não foi mágico. Não foi instantâneo. Mas pela primeira vez em 2 anos, ela dormiu sem sonhos. Pela primeira vez, acordou sem a sensação de que algo a observava. Nos dias seguintes, começou a perceber coisas que antes não notava. O noivo que ela havia afastado a procurou, pedindo uma segunda chance. Ela ouviu a voz dele, não a voz da mãe que dizia para desconfiar. Os irmãos, que ela havia evitado, ligaram perguntando por que ela tinha sumido. Ela ouviu o amor deles, não a acusação de que queriam o seu mal. E quando voltou à igreja, percebeu que o pastor nunca tinha sido o problema. O problema estava na voz que sussurrava mentiras em seus ouvidos. 6 meses depois, a Daisy estava noiva novamente. 1 ano depois, casada. 2 anos depois, grávida. E quando o médico disse que os exames mostravam que sua saúde estava perfeita, que a depressão havia sumido, que o corpo não dava mais sinais de ataque autoimune, ela entendeu, não era a fotografia que mantinha sua mãe viva. Era o amor que ela carregava no coração.
E esse amor não precisava de uma imagem para existir. Se você tem fotografias de entes queridos falecidos no seu quarto, especialmente perto da sua cama, eu não estou dizendo que você não os ama. Estou dizendo que o amor verdadeiro não precisa de portais. O amor verdadeiro não precisa de conexões espirituais forçadas. O amor verdadeiro não precisa de disfarces. E se algo está usando essas imagens para entrar na sua vida, não é para abençoar. É para roubar. Tire as fotografias. Guarde-as em outro lugar. Não como um ato de esquecimento, mas como um ato de proteção. Porque o quarto não é um museu. O quarto é um lugar de descanso. Um lugar de renovação. Um lugar onde você se reconecta com Deus, não com o que já se foi. E se você já sentiu que algo não está certo, se já teve sonhos estranhos, se já acordou com uma sensação de peso que não consegue explicar, talvez seja hora de olhar ao redor e perguntar: o que está aqui que não deveria estar? O que está aberto que precisa ser fechado? A sua paz não é negociável. A sua saúde não é moeda de troca. E o seu futuro não pertence ao que já passou. Pertence ao que Deus está preparando para você. Então feche as portas. Reorganize o espaço. Purifique o ambiente. Porque a diferença entre uma vida de batalha e uma vida de vitória pode estar em um simples ajuste no que você escolhe manter e no que você decide remover. Ou coloque-os em um cesto de roupas sujas. Se você costuma deixar peças usadas espalhadas, comece a criar o hábito de guardá-las imediatamente. Lembre-se, o que toca o seu corpo carrega energia, e o que permanece no ambiente por muito tempo absorve mais do que deveria. Para o alinhamento da cama, observe a posição em que ela está. Se estiver apontada diretamente para uma porta, uma janela ou um espelho, considere mudá-la. O ideal é que a cabeceira fique encostada em uma parede sólida, sem nada atrás dela, nem quadros, nem prateleiras, nem objetos que possam criar uma porta invisível. Se não for possível reposicionar a cama, ore sobre o local e declare que aquele alinhamento não terá mais poder sobre você. Peça a Deus que transforme aquele espaço em um lugar de descanso, não de exposição. Quanto ao portal das fotografias, a regra é clara: imagens de entes queridos falecidos não devem ficar no quarto. Se você sente que precisa manter uma lembrança física, guarde-a em outro cômodo da casa, em um lugar de honra, mas não onde você dorme. O quarto deve ser um santuário de vida, não um memorial. Se você já teve experiências estranhas, sonhos perturbadores, sensações de presença, vozes, relacionadas a essas imagens, é ainda mais urgente removê-las. Não se trata de negar a memória de quem partiu, mas de proteger o espaço sagrado que Deus lhe deu para descansar. Agora, depois de fechar esses portais, é preciso manter a vigilância. O inimigo não desiste facilmente. Ele tentará reabrir brechas através de pequenos descuidos, um copo d'água deixado destampado, um espelho descoberto por esquecimento, uma peça de roupa jogada no chão. Por isso, crie rotinas de purificação. Antes de dormir, faça uma rápida inspeção no quarto. Verifique se tudo está em ordem. Ore sobre o ambiente. Declara que aquele espaço está selado pelo sangue de Jesus. Peça a Deus que envie anjos para guardar cada canto. E não se esqueça, a batalha espiritual não se vence apenas com ações físicas, mas com uma mudança de mentalidade. Você não está apenas reorganizando móveis ou escondendo objetos, está restaurando a autoridade que Deus lhe deu sobre o seu território. Seu quarto não é um lugar qualquer. É o lugar onde você se reconecta com o Criador, onde seu corpo se renova, onde sua alma encontra paz. Não permita que nada, nem hábitos antigos, nem superstições, nem apegos emocionais, roube isso de você. Se você seguiu esses passos, algo já mudou. Talvez você não veja imediatamente, mas no mundo espiritual, portas foram trancadas, correntes foram quebradas e territórios foram retomados. Agora, é hora de caminhar nessa liberdade. Não volte atrás. Não abra exceções. Não negocie com o que já foi vencido. A vitória não é um momento, é um estilo de vida. E a partir de hoje, seu quarto não é mais um campo de batalha. É um lugar de refúgio, de cura, de encontro com Deus.
Que cada noite de sono seja um ato de fé. Que cada manhã traga renovação. E que, a partir de agora, você experimente o descanso que só vem quando sabemos que estamos protegidos, não por nossas próprias forças, mas pelo poder do Altíssimo. Porque quando fechamos as portas erradas, Deus abre as janelas certas, e através delas, entra luz, paz e vida em abundância. De forma imediata. Guarde esses objetos em um recipiente fechado e fora do seu espaço de descanso. Para o alinhamento energético, reposicione sua cama de modo que seus pés não fiquem apontados para a porta. Apoie a cabeceira em uma parede sólida, garantindo que você durma em uma posição de vida, e não de morte. Quanto aos portais fotográficos, remova todas as imagens de parentes falecidos do seu quarto. Você pode mantê-las em outros cômodos da casa, mas não onde repousa. Se sentir a direção de Deus, envolva-as em um pano e guarde-as em uma caixa. Agora, quero que você faça uma declaração poderosa nos comentários. Meu quarto é uma fortaleza. Minha saúde está protegida. Nenhuma foto permanece. Escreva. E então, observe o que Deus já fez em você hoje. Antes de encerrarmos, preciso lembrá-lo de algo essencial. Quando você sela esses portais, não está apenas protegendo a si mesmo. Você está guardando seus filhos, seu cônjuge, todos que dormem sob o mesmo teto. O inimigo tem usado seu quarto contra você por tempo demais, mas hoje a revelação chegou. Hoje as portas estão sendo fechadas, os portais, selados. Compartilhe este ensinamento com todo crente que luta contra doenças sem explicação, com todo cristão que clama por cura e não consegue recebê-la. Porque a libertação de alguém depende deste conhecimento. Não somos apenas um canal. Somos um movimento de filhos de Deus que estão desvendando os segredos do reino das trevas para destruir as obras do inimigo. Somos um exército que se levanta, e você agora faz parte dele. Meu nome é Ari Tomaokon. Por 29 anos, fui especialista em portais no reino das trevas. Mas Jesus Cristo me libertou, me transformou e hoje me usa para expor as mesmas estratégias que um dia empreguei. Cada portal que você fecha é uma vitória para o reino da luz. Cada porta que você sela é uma derrota para o reino das trevas. Cada noite de sono protegido é uma noite em que o inimigo perde terreno. Vá agora. Revise seu quarto. Feche cada portal, vede cada entrada. E caminhe na saúde divina, que é a sua herança como filho de Deus. Que o Deus de toda cura guarde seu sono, restaure seu corpo e lhe dê forças para cada novo dia. Até a próxima. Permaneça coberto, protegido e vitorioso.